Nós começamos, né, Evald? Isso não vou nem dizer quanto tempo, Cláudia, porque senão a gente fica de cabelo branco, mas lá no Jornal do Brasil, lá atrás, nós criamos o caderno Seu Bolso. E o Evald estava junto nessa época, já tinha começado. O Carlos Antônio sempre presente também, ensinando com a parte de bolso, o Renê com a turma toda. E o melhor retorno que eu posso contar, Eugênia, é que meu menino de 12 já fala assim, não, mas não dá para, não tem dinheiro para tudo. Ele sabe, ele adoraria ter todos os iPads, não sei o que, tudo que surge, mas ele sabe, quer dizer, porque ele foi educado, ele já percebe que é preciso compartilhar e que é preciso... o dinheiro não é infinito, né? Então, acho que é um processo, né? E as crianças, cada vez mais, por mais que o apelo consumista, que é um apelo muito forte, eu acho que a nossa geração, viu, Sandra, a gente já está meio perdido aí nisso. Eu acho que a nossa parcela foi uma parcela, talvez, de educar os mais jovens. Agora, se os mais jovens vão fazer a parte deles, eu também não sei, mas eu acredito muito nessa criançada, na garotada que está por vir. E por falar em garotada, em jovem, a Márcia Vaz vai nos apresentar aqui, vai encerrar essa roda, nos apresentando o case de diálogo com jovens. Vou deixar o Evald aqui contar. A Márcia vai falar sobre o diálogo de mobilidade, o Evald vai querer dar uma... Ela fala com intimidade, Evald, assim, porque trabalhamos... O que eu queria acrescentar aqui em relação ao dinheiro é o seguinte, e que é o que ela está falando. Nós tínhamos... Deixa eu ficar aqui em cima só. A Sônia era a editora de economia do Jornal do Brasil, né? Não era? Aí nós inventamos, você que inventou. Inventamos um caderno que tinha 8 páginas, 4 folhas. 8 folhas. E era um caderno para a família, ficou o quê? Uns 10 anos, 8 anos, né? 8 anos. E todo fim de semana, chamava-se Seu Bolso. Nesses cadernos, no fim de semana, todo o fim de semana eu tinha uma coluna. Eram 3 temas de economia familiar, economia financeira. Isso, ó. Você não tem cabelo branco ainda não, né? Você pinta. Ela não é nascida. E aí eu escolhia entre cada um dos 3 temas da semana um assunto para falar e fazer a minha coluna. E foi aonde até isso foi primário, foi o pioneiro no Brasil, não é? E eu tenho guardado, foram 200 e tantas colunas. Eu ainda vou um dia juntar isso tudo num livro, E falava sobre tudo. Falava sobre quanto custa ter um pet em casa, naquela época nem chamava pet ainda, não é? Quanto era ter um cachorro em casa, quanto custava uma festa de debutantes, como é que... Aí depois eu fui para a televisão. Olha aí, vamos fazer uma coisa inovadora, assim, 5 minutos. Eu tenho que dar uma entrevista, após dar entrevista ao vivo. Se segurar isso, eu falo para a Rádio Globo agora sobre 13º. O que vocês acham? Deixa a Márcia aqui avançando aqui. Márcia. Bom dia. Não sei se já é boa tarde também, né? Quero agradecer a oportunidade, a Sônia. E, assim, é muito especial, né? Porque, como ela está falando o tempo inteiro, é um grande encontro entre amigos. Ou já se conhecem, ou, de repente, nós vamos passar a nos conhecer e vamos ficar próximos. Então, tem muita gente aqui. Então, como ela falou, desde o Boticário, aqui cedo a gente estava rindo, que eu saí de um segmento que, em termos na área de cosmético, a reputação é lá em cima, né? Todas as empresas envolvidas, quase todas, trabalhando, né? E bem antes de todo esse movimento, elas estavam atuantes. E agora eu estou no transporte, estou no setor de transporte, a mobilidade, que tem a pior índice de reputação. Pensando dessa forma, eu posso pensar como um desafio ou como um espaço que a gente pode trabalhar e com experiência e com todo o grupo que a gente tem de envolvimento, a gente pode fazer. Então, eu acho que é um desafio hoje a questão da mobilidade. Quando a Cláudia falou lá, nós nos conhecemos, as meninas, que eu sempre falo das meninas, que é em Vepar, metrô, nós somos grandes amigas há muito tempo.
E, além disso, estamos juntos no VLT. Né? Então, isso eu acho que também é um grande movimento que está acontecendo no Rio de Janeiro, de estarmos juntos, né, pela integração dos modais, quer dizer, pensando o que também é de benefício para essa sociedade. E é um desafio muito grande isso. Vou falar um pouquinho da FETransport, né, para todo mundo. A gente às vezes escuta, mas a gente não tem noção de quem seja. Né? Ela tem filiados a ela 10 sindicatos, a esses sindicatos 208 empresas de ônibus. No caso do Rio de Janeiro, essa estrutura está um pouco diferenciada porque eles criaram os consórcios, tá? Então, aí tem a quantidade de passageiros, a frota, né, os empregos diretos, então são mais, a gente já está ultrapassando os 100 mil empregos diretos, então também a nossa responsabilidade de a gente olhar também um pouco o nosso público interno, está vendo o que realmente pode ser feito, na idade média da frota, enfim. Ao longo desses, eu estou lá, vou fazer 4 anos na FETransport. Eu cheguei na FETransport para a gente implementar, organizar a área. E eu confesso que era uma coisa difícil. Como entender esse setor? Ele é muito complexo, não é uma coisa simples. E também o que realmente iria se começar a fazer. E dar um outro tom, né? Um tom de que como é que eu envolvo, como é que eu vou dialogar, o que eu vou estar criando. E ao longo desse tempo, a gente vem criando algumas estruturas e a própria FETransport também vem se repensando em alguns momentos. Então, os últimos 2 anos passamos por uma consultoria para rever, para redesenhar toda a gestão corporativa, que é uma coisa extremamente importante e que dá o rumo e esse norte para a gente realmente poder trabalhar e estar seguindo. Agora há pouco a gente anunciou, através da área de responsabilidade social, a gente acabou de fazer um termo de cooperação com o Instituto Etos, onde as empresas vão estar adotando os indicadores éticos, como a Cláudia falou, que já aplicam lá, né, com o objetivo de que essas empresas se avaliem e também proponham, tenham planos de melhoria, que essa é a forma de que ela melhorando a gestão dela, né, a gestão para a sustentabilidade, que isso seja refletido no seu dia a dia do seu trabalho, seja para o seu público interno ou seja para a sociedade. Agora aqui eu vou me dedicar um pouquinho mais hoje para falar do diálogo jovem. E aí, para falar dele, eu vou querer voltar um pouco à história, onde que ele começou. Então, primeiro eu vou passar um videozinho que fala um pouco desse projeto Diálogo Jovem. Começou em 2012, foi em outubro do ano passado, num dos maiores eventos de transporte. O Diálogo Jovem ele surge de uma ideia né, já vem amadurecendo durante algum tempo. Vários projetos na federação são voltados para o jovem. O projeto ele nasceu com um desejo, né, que a Márcia tinha de... Gente, quero trazer o jovem para mostrar o seu olhar sobre as questões do sistema. Aproveitando o momento do congresso, né, articulamos várias partes, pares, Instituto JCA e a FETransport, para a gente desenvolver um projeto de diálogo, de engajamento do jovem, mas que ele tivesse uma proposta, uma construção de uma ideia, né, e um desafio para esses jovens. E que nesse desafio eles pudessem contribuir com uma mudança para o sistema, né, para uma melhoria desse sistema de transporte, que tem um grande desafio com todo o investimento que está vindo por aí. É um programa educativo, ele tem início, meio e fim. Não é um evento, né, que acontece sem um propósito, né, sem uma metodologia. E a gente queria trazer esse conceito de educação também para os 3 dias de transporte, que eles pudessem chegar de uma forma e sair, né, aprendendo algo novo sobre o sistema.
achei mais vídeo legal foi a oportunidade dos jovens estarem se conhecendo e cada um tem a sua opinião. Cada um veio de um lugar diferente. Que é bastante importante, tá dando a voz pros jovens, porque isso era mais complicado. Eu acredito que cada um de nós hoje estamos saindo daqui com um olhar diferente, com um olhar novo sobre o que é a sociedade. Você imagina que quer trazer 60 jovens sendo de diferentes empresas, diferentes regiões do Rio, e de que forma trazer o jovem, de que forma engajar, de que forma falar a língua deles. A gente começou com as duas atividades pra gente se conhecer, que foi a troca de crachás e a gente andar na sala e reparar as pessoas, olhar as pessoas. Uma também das atividades foi o World Café, que foi reunidos em grupos de 5 a 6 para a gente dialogar sobre perguntas sobre mobilidade, acessibilidade e sustentabilidade. Também a gente está fazendo um vídeo, um cursinho assim de vídeo para a gente poder gravar as outras coisas, para poder mostrar para as outras pessoas sobre o que é a mobilidade. Vídeo participativo é uma metodologia que empodera jovens, grupos, comunidades a eles fazerem o seu próprio filme, o seu próprio vídeo, com o objetivo de dividir com a audiência o que eles aprenderam, o como eles entendem, o olhar deles através de um tema, né? E no caso aqui a gente fez um vídeo, eles fizeram um vídeo sobre a mobilidade, a sustentabilidade, a qualidade de vida. Com essa oportunidade, dá pra gente entender um pouco mais o que é mobilidade e acessibilidade. E a gente poder formular isso de uma maneira geral e cada um poder aprender um com o outro. Eu acho que a FETransport deu uma oportunidade única da gente estar aqui, aprender mais sobre os tópicos da mobilidade, sobre o que isso interfere na nossa vida, qual a importância disso na nossa vida. Estão construindo ao longo dos 3 dias um novo saber, que eles já chegam com um novo saber sobre o sistema, vendo a tecnologia, vendo sobre novas boas práticas, vendo sobre soluções que o sistema oferece hoje para a melhoria do transporte. E aí eles vão sair daqui com uma proposta do que cabe, né? O que pode ser melhorado. Um ponto-chave desse projeto foi que a gente tinha que buscar algo que agregasse valor para o jovem, ou seja, isso está sendo uma experiência riquíssima. A gente perguntou no primeiro dia quantos de vocês já tiveram em fóruns? Ou seja, a experiência de vir num fórum desse no Rio Centro, com tanta informação, com tanta coisa que é vida real, ou seja, que eles estão vendo a mudança na cidade, BRT, BRS. A gente tinha esse desafio de que isso fosse algo que agregasse valor para a vida deles e fosse algo que agregasse valor para o sistema, ou seja, nada como uma visão sem nenhuma trava, que é a visão do jovem, de questionar, de trazer a opinião de forma livre. Foi ótimo ver aqui o jovem falando de igual para igual com o presidente da FETransport, com outros executivos. O mais importante que a gente aprendeu foi que a gente não vai sair daqui com respostas, e sim com perguntas. E nada melhor do que conversar com o jovem. É o nosso futuro, é ele que vai fazer uso de tudo que vem aí pela frente. Por que não escutar? Isso é uma questão que a federação e o sistema como um todo, nós precisamos exercitar mais, de escutar os nossos clientes. E esse foi o público escolhido, o jovem, para ele trazer ideias, de ser um inovador, de ser um questionador. De vários momentos ele é mais solto, ele tem uma liberdade de interagir e de articular. Fez.
São maravilhosos, eles são brilhantes. São brilhantes, eles me emocionam e me surpreendem a cada dia. Bem, o Diálogo Jovem, para o maior encontro, evento de mobilidade da América Latina, terminou sendo, se vocês perguntarem para qualquer um, o e-transport e o transporte são os jovens, eles vão voltar para o e-transport, porque eu acho que a gente fez uma grande mudança, que a gente vem de um sistema que é muito fechado, é muito técnico, e a gente, de repente, diz que vem o jovem para ele tirar todo mundo do lugar mesmo, o tempo inteiro, questionando tudo, e questionando, não, eu quero participar desse congresso, eu quero entrar na feira. Então, é uma mudança, era muito grande. E antes eu falava assim, não, eu quero que os jovens apresentem na plenária final. Que isso? Imagina, plenária final com técnicos, políticos, representantes, academia. E eu falei, ué, e por que não pode ter o jovem falando, ele dando um recado? E a gente estava na época da Rio Mais 20, eu falei assim, tipo aquela menina da Rio Mais 20, gente, lembra que deixou aquela mensagem e que ficou? É isso, vocês, talvez, não sei. Bem, com a revolução que eles fizeram nos 3 dias, eles tomaram conta do evento, o encerramento foram deles, porque além deles passarem um vídeo participativo, que eles construíram um vídeo, que eles entrevistaram especialistas, né, empresários, tiveram vários encontros, eles ainda tiveram a fala da apresentação das propostas deles, né? Então isso eu acho que foi um grande marco. O Diálogo Jovem continuou em 2013, né? Esse ano a gente inclui jovens que atuam no sistema, porque da mesma forma, se a gente falta diálogo para fora, para dentro também. Isso é um extrato, isso é uma coisa natural. Então, uma coisa que a gente tem que trabalhar. E são jovens também da rede pública e jovens busólogos. Eu não sei se vocês já escutaram falar em busólogos, né? São jovens que são vidrados em ônibus, né? E aí eu descobri jovens, eles vieram atrás, a gente quer entrar nesse grupo, a gente quer participar disso, né, desse grupo. Então, são jovens que dizem assim, tem um ônibus novo, eles correm assim, aqui no caso o estado do Rio todo atrás para tirar foto. Acho que foi no feriado que saiu uma matéria. No aeroporto de Guarulhos, a gente tem que acredito que também deve ter. E isso para as pessoas tirarem foto. Então, acho que foi no feriado que saiu uma matéria, acho que foi no Globo, sobre os busólogos, a quantidade, que eles estavam ali fascinados para tirar foto, todo mundo os ônibus que saíam e chegavam na rodoviária, né? Então, eles fazem parte, né, desse projeto. E, fora isso, a equipe de comunicação que trabalha conosco, a gente está falando de jovens, então a gente também teve que se reinventar. Todo mundo que trabalha a área de responsabilidade social, a Luísa, que está aqui, está à frente desse projeto, a Alda, a Marina, que são da Pares Consultoria, né, que está aqui presente, a Maísa, do Instituto JCA, também, que é um instituto que é dentro do sistema, que é para a formação do cidadão, do jovem, que faz parte do sistema de transporte. Então, isso era um desafio, nos reinventar para isso. Então, a gente convidou, nós tivemos o prazer de conhecer jovens que possuem agências de comunicação em diversas comunidades, né? Então, estavam aí espalhadas pelo Rio de Janeiro, e o que ficou com a gente foi a Papa Goiaba. Então, são jovens que mexem no nosso Facebook, acompanham todas as ações. Então, a linguagem dele que ele posta é diferente, porque a gente quer falar com esse jovem, né? Então, eu vou falar rapidinho como é que está agora em 2013. Então, 2013 passou esse tempo todo. Esses aqui são os nossos princípios, que isso tudo é construído com o jovem, né? Toda a metodologia é participativa. Então, se alguém às vezes me perguntam como é que vai ser o próximo encontro, aí eu não sei não. Eu sei qual é o dia, qual é o horário e uma grande proposta, né? Vamos identificar obstáculos, qual é o sonho, mas tudo é desenvolvido por eles. Fora os encontros presenciais, a gente conversa com eles trocam entre eles via Face, e-mail, aí eles se encontram para fazer o vídeo participativo, que eles vão para a rua para filmar, então eles fazem pauta. É muito, muito legal, eu acho que vale super a pena. A história dele, a nossa missão, então, é capacitar e empoderar esses jovens para serem protagonistas na construção de novos diálogos e olhares, visando a evolução da mobilidade inteligente do Estado do Rio de Janeiro. E, com certeza, são jovens que não vão discutir mais só a mobilidade.
vão discutir tudo que eles quiserem, tudo que eles acharem que eles devem discutir, né? Porque eles estão empoderados, eles hoje podem influenciar, né? E fazer realmente ter uma atitude, uma atuação muito importante em todos os lugares que eles estão presentes, seja onde ele mora, ou onde ele estuda, enfim. Como é que a gente trabalha, né? A gente constrói todo o trabalho com eles, com o diálogo jovem, com metodologias participativas. Uma é facilitação gráfica, que eu digo que é assim, a gente fala, não entendeu? Desenha para ver se entende. Então, cada encontro, cada atividade que os jovens desenvolvem, a gente tem uma equipe de profissionais que fazem essa facilitação gráfica. Eles tentam reproduzir, né, tudo aquilo que está sendo discutido, né, pelo jovem. Então, olha só que legal essa prancha, né? Qual é o sistema de transporte dos seus sonhos? E aí ele está falando ali, a principal palavra é a integração, é o conforto, é como formar essas pessoas que trabalham, ela está falando do meio ambiente. Então, a integração dele, ele pensa no carrinho, é no skate, na bicicleta, é ter um aplicativo, é no metrô, é no ônibus, é no trem. Quer dizer, ele já tem uma visão muito mais ampla, que eu diria e que vai ser sustentável de como é que a gente inclui tudo isso. Uma outra forma é o World Café. O aquário é muito interessante. O aquário é uma atividade que os empresários participam ativamente. E esse ano, 2013, teve uma coisa que foi engraçada. Todo mundo perguntava para mim, você não vai botar um jovem que está na rua? Eu falei assim, mas não tem necessidade. Eu falei assim, mas por quê? Não tem? Você acha que não? Não, porque o jovem que está dentro do sistema ou o jovem que está na escola são os jovens que estão lá na rua. Eles estão falando o que eles querem e eles estão colocando essa expectativa deles. E nesse período, no primeiro encontro, ou no segundo encontro do Diálogo Jovem, veio isso tudo à tona, porque eles fizeram essas perguntas e eles tinham o desafio de voltar para as empresas, para as escolas, para questionar, para tentar descobrir quer dizer, encontrar as respostas dessas perguntas deles. E aí eles voltam para um aquário com empresários, com especialistas de transporte, com representantes da sociedade, diversos especialistas em gestão de pessoas, em meio ambiente, e ali eles começam a trocar. Então, é uma metodologia que ali você não tem cargo, você não existe a questão do poder, as pessoas dialogam, né, de igual para igual. Então, isso é muito legal. Muitos empresários, eu acho que isso é um grande resultado para a gente. Muitos empresários, principalmente os mais jovens, estão super empenhados e muito sensibilizados, porque eu diria que isso também pode ser até uma parte de arrogância, e aí não só de um empresário. Muitas vezes a gente pensa dessa forma, como é um jovem, ou ainda é um jovem que ainda mora lá em São Gonçalo, é um jovem que a gente acha que ele não tem capacidade, que ele não consegue, né, fazer essas interligações, que ele não tem conhecimento, e pelo contrário, né, ele tem muita coisa. O que falta é de como é que a gente reúne isso, como é que trabalha. A Patrícia falou um pouco disso, como contribuir nessa formação para que eles tenham uma continuidade nesse trabalho dele, aí ele mesmo assumindo um papel como cidadão. E o outro é o vídeo participativo, que eles amam. Esse ano nós temos 5 vídeos participativos que vão estar sendo lançados agora semana que vem. Aqui são outras dinâmicas, os grupos, os mentores. Então, eles, para desenvolverem a proposta deles, eles ficaram pesquisando. Então, eles tiveram mentores do próprio sistema e fora do sistema, né, para orientá-los, para que eles pudessem, dentro da pesquisa deles, estarem sugerindo propostas para serem implantadas no sistema. Aqui são as facilitações gráficas. Aqui é uma forma de reproduzir a proposta que eles vão apresentar. Vai ser dia 3 agora no nosso evento. Todos vocês estão convidados a participarem. Tá? Então, eles falam desde como promover o uso do transporte público. Eu acho, alguém falou, não sei se foi o André, né, que o transporte público tem aquela conotação que é para o pobre. Não, e como é que a gente muda isso? A gente sabe também que tem que melhorar o serviço, que tem que ter qualidade também. Né, como a questão da mão de obra, o sistema de transporte, o de ônibus, pelo menos, ele sofre muito com a questão da escassez de mão de obra. Como valorizar também esses colaboradores. Né? Então, e a questão do coletivo. Uma das coisas que os jovens identificaram, que um dos grandes problemas que nós temos na nossa sociedade, quando a gente fala da mobilidade, é que nós somos uma sociedade individualista.
E como é que a gente muda isso para pensar para o bem comum, que o coletivo é que tem que ser, que isso é que tem que ser valorizado, que isso é que tem que ter investimento, é para o coletivo e não para o individualismo. Então, eles vão apresentar uma proposta, eles vão apresentar também um vídeo sobre isso, de como é que a gente pode trabalhar e mudar. Nesse evento do dia 3, temos várias partes, farão parte desse evento, várias partes interessadas para poder se discutir isso, porque a questão da mobilidade a gente precisa estar todo mundo junto para poder estar resolvendo. Então, eles vão estar apresentando. Então, tem desde mídia, a mídia não como uma cobertura, mas a mídia refletindo sobre o papel que ela tem sobre esse tema e como é que ela pode contribuir junto a essas propostas dos jovens. Né? Vamos ter Rio Como Vamos, que então tem a sociedade, tem mídia, vai ter o poder público, o Carlos Osório vai estar presente lá, IPP, então tem várias partes que vão estar lá para poder trocar com o jovem. Então, o diálogo jovem é sinônimo, deve focar o bem coletivo e em soluções. Então, assim, não adianta a gente ficar chorando. Qual é o caminho? Qual é a solução disso tudo? Ela tem que ser horizontal, aberta, democrática, ética, transparente e construtiva. E aí, para isso, a gente tem que compartilhar, para acontecer também isso. Então, eu convido vocês a participarem do Diálogo Jovem, visitem lá no Face. Vocês podem acompanhar tudo aquilo que os jovens estão fazendo. Dia 3, em tempo real, a gente vai estar postando todas as ações, tudo que vai estar acontecendo lá no dia. No dia 3 também a gente vai ter exposição dos vídeos, a exposição de todas as facilitações gráficas que foram feitas no evento, né? E vocês estão convidados, vocês fazem parte, vocês representam, uma forma de vocês representarem a sociedade, estarem lá escutando esses jovens. Está aqui o convite, se vocês aceitarem, eu espero por vocês lá. Obrigado por estarem me escutando e qualquer coisa a gente pode se falar para conhecer um pouquinho mais o projeto. Obrigada. Obrigada, Márcia. Olha, até que a gente não estourou tanto tempo, não, viu? Estava tão interessante que a gente já está realmente terminando. Tem várias perguntas aqui. Alguém mais com pergunta? Eu vou consolidar e a gente vai fazer o seguinte: a gente vai remeter às pessoas, mas acho que tem umas observações aqui interessantes que eu queria registrar. Tanto o Marcos, o Fernando Thompson, e também chegaram algumas perguntas agora, depois, o Cid, eu vou encaminhar para vocês, viu, Vivian? Uma aqui do Cid para você. Eles falam aqui, que eu acho interessante registrar, se o consumidor, Cláudia, estaria, Vivian, interessado em pagar por isso. Porque eles lembram que, na verdade, no Triple Bottom Online tem o viés econômico. E aí, quer dizer, qual é o custo? E o consumidor, será que ele está disposto a pagar por isso? Então, isso eu acho que é pagar por um serviço, por um produto que seja sustentável, que seja, né? Então, acho que eu não queria deixar de encerrar, agradecer imensamente a participação de vocês até essa hora. Eu sei que todo mundo, hoje em dia, o tempo a participação de vocês, né? A gente esteve em rede, como eu contei, depois a gente vai compartilhar. Imensamente aos colegas da APIMEC por ter nos franqueado aqui uma casa de saberes, né? Eu acho que se é possível construir esse diálogo só é possível compartilhando experiências e saberes, né? Então, nada melhor do que estar numa casa como essa, com professores, com amigos. Eu queria agradecer imensamente a participação de vocês. Acho que foi uma manhã, tarde, super valiosa. A gente vai continuar em rede, a gente se vê aí, tá? Por favor, não vamos desconectar, não. Vamos manter essa energia positiva. E, para encerrar, a gente tem mais uns 3 brindezinhos que a Renata vai me ajudar. E a Nícia também já vai pensando no número novo. Diga, Renata, um número. 3. Diga aí quem é. Andréia Marins. Ô, Andréia, você. Nícia, me diga um número aí, Nícia. 129, não. Acho que vai até o 100, né? Vai até o 100, Nícia. Um número um pouco... 29, serve? O 29, Renata. 29, Regina Rosim. Ó, Regina. Regina, ê! Sandro, diga um número aí do seu kit boticário. 6, número 6 da sorte, Renata. Um creminho.
Ai, meu Deus. A FETranspor, Bianca Andrade da FETranspor. A Bianca tá aí, Andréia? Não, então pulou. Pulou, Sandra. A Bianca não tá. Vai lá. Já foi. 13 já foi. Sandro, diga lá, Sandro. 23. 23 é... O Matheus, olha isso. Não foi combinado, hein, gente? Não foi combinado. Aqui não tem armação. Super obrigada. Aí a gente se vê. Valeu, obrigada. Parabéns. Parabéns.